Na nossa aula de número 2, vamos falar sobre algumas tipologias de jardins mais comuns nos jardins privados. Os terraços e varandas, jardins pequenos, jardins familiares, jardins de baixa manutenção, jardins à sombra e jardins rochosos, também conhecidos como rock garden. Os terraços e varandas são os prolongamentos de um compartimento da casa. Temos como principal objetivo visualizar o exterior a partir do interior da casa, ser um local de estadia e fruição e, eventualmente, temos um local de produção de aromáticas de apoio à cozinha. Propõe-nos algumas opções, como vasos e floreiras, fixos ou movíveis, mas de preferência amovíveis, para se poderem deslocar. A escolha de plantas tem que ser adequada ao local e serem rústicas e resistentes, arbustos de pequeno porte. Se quiser um jardim sempre florido, optar por mudanças sazonais das plantas. Também se pode escolher painéis de bambu ou outro material já pré-elaborados que protegem do vento, floreiras fixas na balaustrada e terem atenção mobiliário de mesas e cadeiras de pequenas dimensões e de fácil manuseamento. As plantas em prateleiras também são uma opção, porque deixam-nos o espaço disponível no chão. Aspectos a terem atenção. Verificar sempre se a varanda consegue suportar o peso dos elementos a colocar. Verificar o escoamento das águas da varanda. A escolha do mobiliário deve ser adequada ao espaço disponível, como já tínhamos falado. Certifique-se que fixa bem todos os suportes suspensos. A escolha das espécies é fundamental para o sucesso do jardim. E certifique-se que o exterior está em harmonia com o interior, pois há uma ligação muito direta do interior da casa com o exterior. E certifique-se, acima de tudo, que não bloqueia acessos e janelas. Os jardins pequenos. A nossa principal preocupação é a otimização do espaço. O principal objetivo é fazer com que o jardim pareça maior do que é na realidade. Queremos também, ao mesmo tempo, criar um jardim de fruição e lazer, disfarçando a envolvência que torna o espaço mais limitativo. Opções para estes jardins: um revestimento de muros e gradeamentos com plantas trepadeiras, escolher e misturar espécies tanto caducas como perenes, de modo a criar diversidade no jardim, optar sempre por um conjunto harmonioso e não escolher muitas variedades de plantas, pois criará muita confusão no espaço, e já é um espaço pequeno. Escolher variedades que floresçam em diferentes alturas do ano, alternar canteiros baixos e altos para criar a tal diversidade, optar por zonas pavimentadas em vez de relevados muito pequenos. As pinturas realistas nos muros e espelhos colocados estrategicamente podem criar ilusões de ótica que nos fazem o espaço maior. E optar por vedações com um gradeamento vertical e não horizontal. Aspectos a terem atenção são as plantas que rodeiam o jardim não deverem ocupar todo o espaço disponível. Evitar as plantas rasteiras. Evitar muita confusão de cores e terem atenção às épocas de floração. Os relevados pequenos não são uma boa opção porque não têm muita utilidade e só dificultam a manutenção. E se colocar uma árvore para dar dimensão vertical ao espaço, não o faça muito próximo da habitação. Nos jardins familiares, temos sempre que satisfazer as necessidades de todos os elementos de casa. Temos vários objetivos a atingir, ou criar zonas de recreio para as crianças, ou criar uma pequena horta, ou criar zonas mais recatadas para os adultos, zonas para secar a roupa, ou estes elementos todos e ao mesmo tempo termos um jardim funcional e bonito. Opções para estes espaços são a utilização de pérgolas e abóbadas para alegrar o ambiente e dar sombras. Escolher sempre plantas fáceis de tratar, pois o tempo é livre, normalmente não é muito quando se tem crianças. Plantas e materiais resistentes para sobreviverem às brincadeiras das crianças. O relvado deve ser extenso e resistente, de modo a aguentar o pisoteio constante. Temos que ter uma boa visibilidade de todo o jardim a partir do interior da casa. Contemplar sempre uma zona de recreio para as crianças, com um tanque de areia, que é uma coisa muito simples, mas que as crianças apreciam muito. E um abrigo, para o caso de chover ou fazer sol, e eles não terem tempo de voltar para casa rapidamente. A zona de estendal também deve ser integrada em harmonia com o jardim. E se optar por uma horta? Os canteiros dos legumes não devem ser muito grandes,
para não haver necessidade de espezinhar o solo. E, ao mesmo tempo, as crianças também podem ajudar. Aspectos a terem atenção são não colocar plantas venenosas, irritantes e espinhosas por causa das crianças. Certificar-se de que os elementos amovíveis são de difícil manuseamento para uma criança. Cobrir os elementos de água sempre que há crianças com menos de 5 anos, por causa dos afogamentos. E se houver animais em casa, certificar-se que não fazem as necessidades no jardim. Os jardins de baixa manutenção, como o nome indica, são jardins que não necessitam de muito tempo para a sua manutenção e são fáceis de tratar. O principal objetivo é realmente termos um jardim bonito que não exija muitas horas e, por isso, é preferível conceber um jardim pequeno e simples que não exija mais do que algumas horas por mês. Podem optar por áreas de pavimento maiores e menos de relevado, pois exige menos horas de manutenção. Nas vedações, optar sempre por materiais duradouros em vez de sebes que exigem podas anuais. Deve-se optar por arbustos fáceis de tratar em vez de plantas herbáceas, árvores de fruto ou plantas alpinas que exigem bastante atenção. Optar sempre por espécies de arbusto que não necessitem de ser podados para produzir flores e frutos. E se optar por introduzir uma outra árvore, não faça muito mistura e é uma maneira de arranjar um elemento de atração do espaço. Aspectos a terem atenção é não colocar as plantas de difícil manutenção, não misturar muitos pavimentos diferentes, não exagerar na quantidade de elementos construídos e menosprezar os elementos vegetais. Um revestimento tipo seixo rolado ou gravilhas atrasa o crescimento de ervas daninhas no solo. Os jardins à sombra, como o nome indica, é um jardim que tem poucas horas de sol ou nenhuma. Por isso, temos como principal objetivo ter sempre um jardim bonito e alegre, apesar de estar à sombra. Podem optar pelo cultivo de espécies adaptadas à sombra, criar contrastes entre as texturas e a cor da folhagem das diferentes plantas, nos pavimentos optar por lajes ou materiais de cor clara. É preferível pavimentos com acabamento rugoso em vez de acabamento liso, por causa dos musgos e algas que se desenvolvem muito facilmente. Introduzir elementos que sirvam de suporte a plantas trepadeiras, como vasos de cor clara ou gradeamentos. E não optar por introduzir um relevado, pois este não gosta de situações sombrias. Terem atenção à escolha de plantas de sombra, que é o mais importante nestes jardins. É necessário lavar os pavimentos com jatos de água quando surgem musgos e algas. E a maioria das plantas gostam de solos ácidos, por isso é importante adicionar um composto à base de turfa ao solo. Para finalizar, temos os nossos jardins rochosos, ou conhecidos como rock carbon, onde os protagonistas são as pedras e as rochas. O principal objetivo é ter um jardim rochoso bonito e de fácil manutenção. Optar sempre pela escolha de espécies adaptadas aos ambientes rochosos ou plantas alpinas, criar contrastes de cores entre as diferentes plantas, não optar pela escolha de árvores ou plantas de grande porte porque a quantidade de solo é escassa, e em terrenos declivosos pode criar patamares com pedras, rochas e preencher com terra vegetal. O principal aspecto a terem atenção é, após o inverno rigoroso, é necessário eventualmente uma pequena manutenção do jardim. Tem que retirar as ervas daninhas, podar algumas plantas, colocar fertilizante e repor terra e gravilhas.